Mateus capítulo 5, versículo de número 27. Palavras do Senhor Jesus: vocês ouviram o que foi dito, não adultere, mas eu digo que qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no coração. Se o seu olho direito o induz a pecar, arranque-o e lance-o fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele ser lançado no inferno. E se a sua mão direita o induz a pecar, corte-a e lance-a fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele ir para o inferno. Palavra difícil hoje, hein? Vigia, pois os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Seja quando eu morava na casa dos meus pais, seja quando eu comecei a namorar, ou até mesmo hoje, depois de 2 filhos e sendo pastor de igreja. Essa é uma frase que eu sempre ouvi e eu continuo ouvindo da minha mãe que está ali: vigia, pois os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Independente, irmãos, independente se eu estava indo para a escola, independente se eu estava indo me encontrar com os meus amigos, independente se eu estava indo para o trabalho, independente se eu estava indo para a igreja. Falava: mãe, estou indo para a igreja, deu horário, tem que chegar mais cedo, tem escala. Ela falava: vigia, pois os olhos do Senhor estão em todos os lugares. E até hoje, irmão, é algo que eu ouço. Saber que Deus ele é onipresente, ou seja, saber que Deus ele está em todos os lugares, faz parte daquilo que nós cremos e daquilo que nós sabemos sobre Deus e daquilo que é apresentado na palavra dele. Porém, por vezes nós tratamos essa verdade que nós reconhecemos, que nós cremos, de que Deus está em todos os lugares e de que Deus vê todas as coisas, tratamos essa verdade como algo fora, algo longe, algo distante do nosso dia a dia. Nós acreditamos que Deus nos vê quando nós estamos na nossa casa, fechamos a porta do nosso quarto, dobramos o nosso joelho e oramos. Aí nós cremos, Deus está vendo. Nós cremos que Deus nos vê quando nós oramos na sua casa, na igreja, quando nós nos reunimos como igreja. Nós cremos que Deus está nos vendo, amém? Você crê nisso? Nós cremos que Deus nos vê até mesmo quando nós sofremos, quando nós choramos. Existem canções que falam sobre isso, que Deus nos vê mesmo quando ninguém vê, que Deus nos contempla, que Deus vê o momento que nós choramos. Deus está ali, Deus vê. Mas no dia a dia nós vivemos como se essa verdade ela tivesse limite, porque quando ninguém está vendo, quando não tem ninguém perto de nós, porque quando a porta está fechada, quando a luz ela está apagada, ou quando você pode excluir o histórico do navegador do seu celular ou da sua internet, do seu computador, a gente pensa, nós agimos como se Deus ele não estivesse vendo. Nós cremos muitas vezes de um jeito e vivemos de outro. Nós assumimos muitas coisas que a palavra de Deus ela nos ensina, e nós cremos na palavra de Deus e vivemos muitas vezes de outra maneira, de outro jeito. Assim também as pessoas da época de Jesus faziam. No entanto, quando nós olhamos principalmente para o nosso texto de hoje, para esse texto de agora, nós vemos que a Bíblia nos ensina, a palavra de Deus nos ensina que Deus sim, Ele vê tudo. Deus, Ele vê aonde nós estivermos. No lugar que nós estivermos, os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Mas também, Deus consegue enxergar aquilo que olho humano nenhum consegue ver. Deus vê sim. Você, quando você está debaixo do mar, o salmista fala isso: se eu for ao mais alto céu, ou mais profundo dos mares, o Senhor estará lá, o Senhor irá me ver. Mas a palavra de Deus, principalmente como esse texto, nos mostra que os olhos do Senhor também conseguem enxergar lugares que o olho humano não consegue ver. Eu vejo você daqui, você me vê daí. Eu vejo que você se arrumou, se embelezou, está bonito. Se está cheiroso, só a pessoa que está do seu lado que vai poder falar sim ou não.
Mas se está bonito, você veio para a casa do Senhor, se arrumou, viu a melhor roupa, o pessoal do louvor veio com a paleta de cores que não foi combinada, mas estava todo mundo de marrom, um negócio meio assim, galera, tá legal. A gente vê o externo, mas eu não consigo ver algo. Eu não consigo ver o coração seu. Assim também você não consegue ver o meu coração. Nesse trecho do Sermão do Monte, Jesus ele investe o seu tempo, e é bom falar isso, né? Ele não perde o seu tempo. Não, Jesus, ele não perde o seu tempo. Nada a qual Jesus faz é uma perca. Ele sempre está trabalhando ali para recuperar, para reconciliar, para restituir. Jesus investe o seu tempo em corrigir a maneira como as pessoas da sua época entendiam a lei. É sempre bom falar isso, é sempre bom frisar isso, porque nesse trecho aqui, que começa no versículo 21 e que vai até o final do capítulo 5, até o versículo 48, Jesus, ele não está anulando e ele não está contradizendo a lei, aquilo que nós encontramos no Antigo Testamento. Nós já vimos isso, já falamos sobre isso. O que Jesus está se opondo, o que Jesus está fazendo é ir contra a interpretação que muitas pessoas na sua época faziam e que era superficial e que era tendenciosa. Nesse caso aqui, no caso de hoje, no caso do que nós estamos acompanhando e lendo, no versículo 27 ao versículo 30, Jesus coloca em xeque o falso entendimento. Preste atenção. O falso entendimento que se tinha do sétimo mandamento. Qual era o sétimo mandamento? Não adulterarás. Êxodo capítulo 20, versículo 14. Deuteronômio nós vemos também uma repetição no capítulo 5, versículo 18. Novamente aqui, nesse período, com o tempo, o mandamento de Deus, que Deus deu a Moisés, e que é ecoado durante todo o Antigo Testamento, ele passou a ser reduzido a algo meramente externo. O mandamento, ele é guardado, ele é previsto, as pessoas, você tem religiosos que trabalham dia e noite observando se todo mundo está cumprindo, mas é reduzido a algo meramente externo, a algo visível, a algo que é comportamental. Em outras palavras, o mandamento de Deus, ele é reduzido a algo que pode ser percebido pelos outros. As pessoas tinham isso em mente nessa época. É por isso que Jesus ele diz: vocês ouviram o que foi dito. E ele contrapõe dizendo: porém, eu lhes digo. Vocês ouviram o que está sendo ensinado por aí. Vocês foram ensinados, vocês foram doutrinados dessa forma. Porém, quando Deus deu a lei, quando meu pai deu a lei, o sentido não era esse. Perverteram o sentido do mandamento, perverteram o sentido da lei. E Jesus está aqui colocando em xeque esse falso entendimento. Nesse caso, do sétimo mandamento, não adulterarás, nessa época as pessoas entendiam que se elas não chegassem às vias de fato, de se deitarem com alguém que não fosse o seu cônjuge, do marido se deitar com uma mulher que não fosse a sua esposa, e da esposa se deitar com um homem que não fosse o seu marido, então na mente deles estava tudo certo. Olha, se você não chegou, melhor dizendo, às vias de fato, aos finalmente, de se deitar com alguém numa cama estranha, então está tudo bem, então você não adulterou. Então está tudo bem, você continuou preservando o mandamento do Senhor. E é exatamente esse tipo de mentalidade, de compreensão que Jesus corrige, quando no versículo 28 ele diz: mas eu digo, e não sou eu, Alex, é Jesus, que qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no coração. Assim como no versículo 21 e no versículo 22 que nós vimos alguns domingos atrás, Jesus ele aprofunda o seu ensino. A gente sempre ora, né? Leva-me ao lugar onde só você e eu. A gente ora para Deus nos levar a níveis mais profundos. A gente ora para Deus nos levar além. Jesus está nos levando além. É que a gente sempre pensa nisso quando a gente fala assim: olha, a gente vai ser agora o chefe da empresa, o chefe da multinacional, a gente vai ganhar mais dinheiro. Jesus está nos levando a um nível mais profundo, a um nível além.
Só que aqui é um nível que talvez a gente não gostaria. Talvez não está na sua oração isso. Talvez não é algo que está na sua canção. Jesus, ele aprofunda o seu ensino. Ele já fez isso no versículo 21 e 22. E ele não olha apenas para o comportamento. Ele não olha apenas para aquilo que é externo. Jesus, ele olha e ele vai direto à raiz do problema. É importante aqui a gente fazer um parênteses, né? Abrir um parênteses. Esse olhar que Jesus ele está falando aqui, se qualquer olhar para uma mulher e desejá-la, não é um olhar casual. Não é simplesmente perceber ou notar alguém. Senão a gente teria que andar assim. Já pensou? Daria muito errado, irmão. Já pensou a hora do almoço na Avenida Paulista? Pior, no Brás. Todo mundo atravessando a rua assim, ó. Quase eu tampei o olho e fiquei com medo até de cair aqui. Imagine a desgraça que aconteceria. Não. Esse tipo de olhar não é um olhar casual. Não é aquele olhar quando você percebe alguém, quando você nota alguém. Esse olhar aqui, ele não é aquele olhar de forma rápida e que passa. O que Jesus está tratando aqui é um olhar que se mantém. É você notar alguém, é você notar uma pessoa e você voltar ainda a olhar. Você viu, só que você quebra o seu pescoço. É igual o homem quando vê carro bonito na rua. Você vê uma Lamborghini, você vai assim, meu Deus do céu, ou ronco. Alguns não fazem isso com carro, alguns fazem isso com as mulheres que passam por aí. É exatamente esse olhar. É um olhar que se mantém, é um olhar com intencionalidade. Você olhou porque você quer. Você olhou porque você falou, uau. Você olhou porque você pensou, oh, lá em casa, hein? É um olhar que é um desejo que é alimentado, não é algo momentâneo. É algo que acontece dentro de nós e que nos faz continuar. Não misture, ok? Não misture. Jesus não está culpando o olhar que passou, não viu, se desviou o olhar, se falou assim, não vou olhar, eu não quero contaminar o meu coração. Amém. Jesus está falando de um olhar que é um olhar com desejo. Você olha e você passa a desejar. Você olha e você passa a querer. E é aqui que Jesus afirma que o pecado já aconteceu. Antes de qualquer atitude externa, antes de qualquer comportamento visível, antes de trocar uma mensagem no Zap ou na DM do Instagram, antes de algo que pode ser percebido por alguém, Jesus afirma que o pecado não só foi cometido, como o pecado está fazendo morada no seu coração. Aquilo que Jesus corrige no seu ensinamento muda completamente a maneira como era enxergado e como nós enxergamos hoje em dia. Porque até aqui, alguém poderia dizer assim, eu nunca fiz isso. Eu nunca traí a minha esposa. A mulher pode falar assim, eu nunca traí o meu marido. Nunca fui para a cama com ninguém, Deus me livre. Não, eu sou fiel, sempre fui fiel, continuo sendo fiel e sempre serei fiel à minha esposa. A esposa fala, sempre serei fiel ao meu marido. Até aqui, a gente poderia olhar, e a gente poderia falar assim, olha, tratando-se o 7º mandamento assim, não adulterarás, nunca fiz isso. Nunca cheguei a ir num motel, nunca cheguei a nem mesmo conversar com outra mulher. Não, nunca fiz isso. Até aqui a gente poderia fazer e pensar dessa maneira. No entanto, à luz do que Jesus está falando, nós podemos compreender que aquilo que é visível só se tornou porque antes foi cultivado no coração do homem. É algo que antes de acontecer, estava lá já. Era uma semente que já estava brotando, estava criando raízes. Era um pensamento que já estava sendo alimentado. O tipo de desejo que Jesus está tratando aqui, ele funciona como uma espécie de substituto. Você pode até não ter a pessoa nos seus braços, mas ela está na sua mente. Esse desejo aqui de olhar e desejar e cobiçar é um substituto. Essa pessoa pode até não ter ido para a cama com você, mas na sua mente ela já está ali. Talvez pode ser uma pessoa que você nem conheça. Talvez pode ser uma pessoa que nem tenha contato contigo. Às vezes pode ser uma pessoa que nem existe. É da ficção. É uma heroína da Marvel, da DC, sei lá.
É alguém que mora em outro lugar. Alex, não mora nem no Brasil. Talvez pode ser alguém que não fala nem a sua língua. Pode ser um famoso, pode ser uma famosa. Mas por causa dos seus pensamentos e por causa do desejo do seu coração, algo já aconteceu. É isso que Jesus está falando. Alex, é claro que a atriz de Hollywood não veio para o Brasil, na zona norte de São Paulo, no Vila Aurora, para tomar uma Coca-Cola comigo aqui na Engenheiro. Não. Mas é algo que o seu pensamento, é algo que o seu desejo já cometeu como pecado. Pode não ter acontecido externamente, mas já está sendo vivido internamente. E aqui, nesse ponto, que o ensino de Jesus alcança todos nós. Todos. Ninguém foge daqui. Você, marido que está cutucando a sua esposa, você, esposa que cutuca o seu marido, ou então você que fala assim, quer saber, meu marido não pôde vir hoje, mas já estou aqui gravando, escondidinho, escondidinha, minha esposa não pôde vir, mas quando lançarem essa mensagem lá no canal da Vivendo Amor, já vou copiar e vou mandar para essa pessoa. É aqui nesse ponto do texto, do ensino de Jesus, que todos nós somos alcançados. Porque nesse nível ninguém está completamente livre. Seja casado, seja noivo, seja namorado, seja solteiro. Jesus ele está expondo um tipo de desejo que por conta do pecado alcança todos nós. Todos nós, seja pastor, seja evangelista, seja líder, seja voluntário, seja você que tem 10 anos de casa, você tem 40 anos de crente, ou você que veio pela primeira vez, todos nós estamos no mesmo barco. Não se trata de uma situação isolada, não se trata de um erro específico de algumas pessoas, trata-se de algo que faz parte da nossa condição humana. Se é ser humano, tem seres humanos nessa igreja aqui hoje? Amém? Que bom, senão a gente ia ter que ligar para a NASA, ia dar um maior problema, vida extraterrestre, né? Não, eu vou fazer um parênteses aqui. Tem uma historinha de uma senhorinha que saiu da igreja. O Henrique já está dando risada ali, calma, deixa eu terminar primeiro. E ela ouviu no culto, irmãos, Deus te chamou e você não pertence a esse lugar, você não é daqui. Sabe aquela senhorinha de cabelo grisalho? Aquela vovozinha mesmo? E ela sai da igreja e o caminho da casa dela, ela passa na frente de um cemitério. E ela saiu cheia de fé, ela fala assim, aprendi na igreja, eu não sou daqui, não, meu lugar não é aqui. E aí, ela está passando na frente do cemitério, vem um bandido, vem um assaltante, fala, mãos ao alto, ela fala assim, eu não sou daqui. Quando ele viu aquela senhorinha, cabelo branquinho, na frente do cemitério, e ele ouviu, eu não sou daqui. Bom, ela saiu correndo. Piada muito ruim, irmãos, é que eu só lembrei, não filtrei. Sejamos honestos, e está gravando, né? Esse corte seria maravilhoso. A gente já perdeu o corte, né, da mídia. Ai, Jesus, o que nós faz? Sejamos honestos, irmãos, sejamos honestos. Se nós formos honestos, chegaremos à conclusão de que todos nós estamos suscetíveis ao pecado. Todos nós aqui. Todos nós somos seres humanos, somos pessoas que pecam e estamos suscetíveis ao pecado, porque existe uma inclinação dentro de nós, dentro do nosso coração. Eu já dei esse exemplo aqui. Você que dirige, você sabe que um carro desalinhado, se você solta numa estrada, numa via reta, pode não ter buraco nenhum, tá aquele tapete, a rodovia. Mas se você solta do volante e o carro está desalinhado, ele sempre vai pender para um lado. Isso que acontece no nosso coração. Existe uma inclinação interna, interior, no nosso coração, que nos leva a isso. O problema do ser humano não é apenas aquilo que ele faz. Como se depois de você ler alguns livros, ou talvez de você passar por uma reprogramação mental, tudo fosse resolvido. O problema do ser humano é quem ele é. Não é apenas o que nós fazemos, é quem nós somos aqui dentro. Se trata de algo que está aqui, do nosso coração. Nós não pecamos apenas porque nós escolhemos alguns momentos para pecar. Quem dera fosse assim. Você fala assim, não vou mais pecar, e você nunca mais peca. Fala assim, não vou mais errar desse jeito, e você fala assim, e nunca mais erra. Talvez já aconteceu isso com você.
Você vem para a igreja, você ora, a galera na ceia faz bastante isso, né? Pede perdão e nunca mais vou pecar. Segunda-feira, está lá você cometendo o mesmo erro, cometendo a mesma falha. Nós pecamos porque existe uma inclinação no nosso coração para o pecado. É claro que isso não pode ser usado como desculpa. Ninguém pode falar assim, olha, é que eu pequei, eu não percebi. Fazer o que? O meu coração, ele é inclinado para o pecado. Isso não pode ser usado como desculpa. Até porque os mais cruéis, os mais sanguinários, os mais frios homens e mulheres que passaram por essa terra sabem o que é errado. Faz sabendo que é errado, porque faz escondido. Faz porque sabe que se for pego pela polícia vai ser preso. Sabemos o que é errado. Existe, irmãos, uma guerra acontecendo dentro de nós. Nós vemos as notícias do mundo, do globo. Você vê as guerras no Oriente Médio, você vê os rumores de guerras entre as potências mundiais, mas existe uma guerra acontecendo agorinha, nesse exato momento. Mas eu vim para a igreja, mas eu cantei umas músicas legais. Hoje eu até ofertei. E eu estou prestando atenção, não estou nem conversando. Não estou nem querendo ver se está tendo jogo no Brasileirão ou não. Eu estou aqui prestando atenção. Sim, existe. Agora, nesse exato momento, uma guerra acontecendo dentro do seu coração. E uma das coisas mais perigosas que nós podemos fazer é subestimar essa batalha. É achar que não é nada. Existe uma guerra acontecendo no nosso interior. E uma das coisas mais perigosas é você falar assim, nada a ver. Todo mundo é assim. Vivemos hoje em uma sociedade que é extremamente erotizada. A sociedade que nós vivemos hoje é extremamente erotizada. Tudo ao nosso redor parece cooperar com esse tipo de desejo que Jesus está denunciando nesse texto. Você liga a televisão e dificilmente você vai passar muito tempo sem se deparar com uma cena carregada de apelo sexual. Você liga lá a sua série preferida no streaming, às vezes até mesmo em desenhos infantis. Você vê uma piadinha de duplo sentido, você vê algo ali que se fala, é estranho. Você abre o celular, você rola a tela e em poucas postagens mesmo, você não precisa nem procurar muito, a gente encontra fotos e vídeos terrivelmente escandalosos. O corpo de homens e o corpo de mulheres passou a ser exposto de maneira cada vez mais natural. A nudez, ela deixou de nos causar estranhamento. A gente olha e a gente fala assim, é normal. Tá todo mundo assim, a gente vai ser careta. Pior, às vezes isso acontece, até mesmo no nosso ambiente. A vulgaridade, ela passou a ser tratada como algo comum. E o pior é que tudo isso vai moldando a nossa percepção de mundo. Essas coisas que acontecem ao nosso redor, a gente pode falar assim, não, mas eu nem me envolvo. Alex, eu nem pratico, eu nem faço igual. Mas essas coisas vão moldando a nossa mente a ponto da gente olhar e começar a falar. No começo estranhava. No começo a gente falava assim, não, está amarrado. No começo a gente falava assim, sangue de Jesus tem poder. Agora a gente fala, fazer o quê, né? É o mundo, né? Não quer ver isso, não quer viver isso. Não vai para Marte, vai para a Lua. Hoje em dia, em muitos ambientes, isso já é algo esperado. Se você vai a uma academia, eu sei que parece que eu não vou, e eu não vou mesmo, preciso ir. Mas você olha e fala assim, Alex, você não está no lugar de fala. Mas se você vai numa academia, por exemplo, não é apenas normal expor o corpo, como parece que existe uma pressão para que isso aconteça. As roupas estão cada vez mais curtas, cada vez mais justas. E tanto homem quanto mulher, tanto os homens quanto as mulheres, procuram chamar atenção a todo tempo. E na junção academia e internet, isso se intensifica. Porque as pessoas já não vão só para treinar, elas sentem a necessidade de registrar, de tirar foto, de fazer vídeo, de postar. E pior que muitas vezes esses registros, você só rola a sua tela.
Você pode só seguir crente. Alex, só siga o pastor, evangelista, igreja. Aparece. Às vezes esses registros, eles acabam sendo... A ideia, a desculpa não é para mostrar o progresso do treino, mas é algo escandaloso. São posições terríveis. Algo que deveria acontecer somente no seu quarto, com o seu marido ou com a sua esposa. Embora esse seja o problema dos nossos dias, e tenhamos tratado isso, e estamos aprendendo a tratar isso como padrão, a verdade é que o nosso maior inimigo não está do lado de fora. Alex, o meu maior inimigo é a academia, então. O meu maior inimigo é o fulano, é a fulana. Não, o nosso maior inimigo não está do lado de fora. De verdade, irmão, curso de batalha espiritual agora. Abra a caderneta aí e anote. O seu maior inimigo não é nem mesmo o diabo. A gente ouve, a gente fala, não fala 2 vezes, Alex. Se falar mais 2 vezes, ele aparece. A gente fica com medo. Falar diabo, falar Satanás, o coisa ruim, né? Aquele que não deve ter o nome proferido. O nosso maior inimigo não é nem mesmo o diabo. O nosso maior inimigo é o pecado que habita em nós. O diabo, ele já tem o seu destino decretado por Deus. A derrota do diabo já está prevista por Deus, determinada por Deus, e vai acontecer. É só questão de tempo. Você foi chamado para fugir do diabo. Você foi chamado para, claro, não fazer a vontade do diabo. Mas a nossa maior luta é contra a nossa vontade. A nossa maior luta é contra o nosso maior inimigo, que é o pecado, que é a inclinação que nós carregamos, que é o desejo que muitas vezes se encontra dentro do nosso próprio coração. Alguém já disse que o trabalho do diabo não é que você faça a vontade dele, é que você faça a sua. Ele vai trabalhar para isso. O diabo, ele é um gentleman, é um cavalheiro. Ele não vai falar assim, olha, faça isso. Não, ele vai olhar exatamente para aquilo que está no seu coração. A carta de Tiago fala sobre isso. Nós somos tentados por coisas que estão aqui dentro. Somos tentados por coisas que nós desejamos aqui dentro. Por certo, o trabalho do nosso inimigo é fazer que a gente venha observar tudo ao redor, que a gente comece a olhar para tudo e falar, é normal. O trabalho do diabo é te apresentar tanto essas coisas que acontecem no cinema, que acontecem na televisão, que acontecem no celular, que acontecem na sua rua, que acontecem com os seus amigos, a ponto de você falar assim, é normal, está de boa, está tranquilo. Você olha para o programa de TV, para as séries nos streamings, para as redes sociais, e aos poucos você vai baixando a guarda. E aos poucos você vai baixando as suas defesas. Daquilo que nós deveríamos fugir. Lembra de José? Lembra de José quando a esposa do seu senhor faz uma armadilha para ele? E o que ele faz? Ele foge, ele dá no pé. Vai embora. Daquilo que nós deveríamos fugir, nós nos aproximamos hoje e nós tratamos agora como normal. Afinal, todo mundo faz. Afinal, todo mundo é assim. É o mundo. Nós passamos a pensar, Alex, antes que seja só um pensamento. Pior é se o marido mesmo sair com a secretária. Aí é ruim. Não, irmão, aí já desandou faz tempo. A gente é levado a ter esse tipo de tratamento com o pecado. É só um pensamento. É melhor pensar do que acontecer. Não tem problema nenhum imaginar, que fique só na imaginação. Tem coisas que eu acho que eu só posso deixar e eu só vou deixar para o nosso encontro de casais, amém? É mais 18, então deixa para lá, amém, irmãos? Venha no encontro de casais, vai ser benção. Mas a gente é levado, irmãos, a olhar as coisas que acontecem, que nos cercam e falar, é comum, todo mundo faz, todo mundo é assim.
Diante de tudo isso, Jesus não nos chama para aceitar a realidade que nós aceitamos e vemos aí como normal. É engraçado isso, né? Porque quando a gente vai para o campo político, calma, eu não vou falar de política aqui porque eu odeio também. Mas aí a gente vê aquelas discussões e como que a igreja tem que lidar com tudo que tem acontecido. E quando a gente começa a ouvir os discursos, aí a gente tem agora aqueles vídeos lá de 30 fulanos contra um ciclano e não sei o que lá. E a gente ouve, eu pelo menos ouço bastante do que a gente às vezes consome desse tipo de conteúdo, de discussões, debates, né? Principalmente do grupo LGBTQIA+. Não, é que tem que aceitar a gente, porque a gente nasceu assim. Irmão, a verdade é que a gente também nasceu assim. E o convite de Jesus, e aquilo que Jesus nos ensina, não é aceitar essa realidade como normal, nenhuma realidade. Você pode ter vindo de uma família conservadora, papai e mamãe, foi criado de maneira heterossexual. Mas ainda assim, você, quando vem para Jesus, você ouve a mesma coisa que o homossexual ouve, que o ladrão ouve, que a prostituta ouve, que é: negue-se a si mesmo. O convite de Jesus para andar com Ele não é: venha, mas você nasceu assim, você é desse jeito, e fica assim. Não é: venha e morra. Venha e deixe. Venha e abandone. Venha e viva agora uma nova vida. A todos nós, rico, pobre, preto, branco, homossexual, hétero, velho, novo, todos nós ouvimos o mesmo convite do mesmo Jesus. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Diante de tudo isso, Jesus não nos chama a aceitar a realidade do mundo como algo normal. Também Jesus não nos ensina a aceitar o pecado como se fosse inevitável. Porque você pode pensar isso: Alex, se eu tenho inclinação, e se eu sou levado a pecar por causa do meu coração, que é pecaminoso, então não preciso fazer mais nada, vou pecar de qualquer jeito, não vou. Não, Jesus também não nos ensina e não nos chama a conviver como se o pecado fosse inevitável. Pelo contrário, Jesus mostra que essa luta precisa ser levada a sério. A luta contra o pecado precisa ser levada a sério, e nesse texto Jesus aponta 3 atitudes que todos nós devemos nutri-las e deve fazer parte da nossa vida. A primeira atitude é que nós devemos estar conscientes daquilo que nos leva a pecar. Jesus diz: se o seu olho te leva a pecar, se o seu olho o induz a pecar. Jesus diz: se a sua mão direita o fizer pecar. Nós sabemos que o coração é inclinado para o pecado, mas ainda assim existem coisas que alimentam isso. Ainda assim existem caminhos que facilitam o pecado. Ainda assim existem ambientes que incentivam o pecado. Ainda assim existem amigos que falam assim: é só um trago, você virou careta. Não, é só uma cervejinha, e essa é sem álcool, então está liberada. Não, você só fica com a gente aqui 30 minutinhos no nosso happy hour aqui e está tranquilo. E aí a gente fala: tudo bem. Existem hábitos nas nossas vidas que fortalecem o pecado. Nessa batalha, a primeira coisa que nós precisamos é estarmos conscientes e sermos honestos com aquilo nas nossas vidas que nos leva a pecar. Muitas vezes você sabe onde está o problema. Você não precisa do pastor falando. Você também não precisa do profeta marchando em direção a você e dizendo: assim diz o Senhor. Não. Muitas vezes sabemos o problema, só que nós escolhemos ignorar. O que tem alimentado o desejo do seu coração? Eu tenho certeza que o Espírito Santo, desde que a gente começou esse culto, ele já começou a trabalhar na sua vida e te alertado. É o momento que você fala assim: era isso. E você está tentando esconder. Você fala assim, você até tenta guardar, deixa debaixo da Bíblia, coloca dentro da bolsa.
Tem gente que demonstra isso, às vezes até mesmo na fisionomia. A pessoa, ela fica mirrada, ela vai se mirrando. Parece que ela está querendo se esconder, porque ela sabe o que é errado. Ela sabe o que tem alimentado e nutrido o desejo. E aí? O que tem feito esse tipo de pensamento, esse tipo de desejo crescer dentro de você? Enquanto não houver uma consciência verdadeira, não haverá mudança. Enquanto não houver uma consciência, uma honestidade de você olhar para a sua vida e falar: é o olho que tem feito pecar, é a mão direita que tem feito pecar, são os meus pés que têm me feito pecar, é aquele pensamento, é aquela atitude, é aquela amizade, é aquela pessoa, é aquele grupinho de amigos, é esse trabalho. Alex, quando começa a falar desse assunto, enquanto não fala desse assunto está tudo bem. Quando se fala desse assunto, a minha cabeça já vai para longe, parece que eu me perco, e aí eu já estou falando besteira, e aí eu já entrei nisso e pronto, me perdi. Enquanto não houver uma consciência verdadeira, não há mudança. A segunda atitude é decidir de forma radical. Jesus usa palavras fortes aqui. Se é o seu olho direito que te faz pecar, arranque-o e lance fora. Se é a sua mão direita que o faz pecar, corte-a e lance-a fora. É claro, irmão, por favor, não chegue no próximo culto assim. Alex, você falou para arrancar, você chega com as duas mãos assim. O problema foi a direita, mas a esquerda também veio junto. Por favor. O pior de tudo é que depois o pessoal da mídia vai querer ficar fazendo figurinha, que já estão dando risada ali. Deus tenha misericórdia da vida de vocês, irmãos. É claro que Jesus, ele não está falando aqui de forma literal. Embora no início da igreja cristã, a gente tem relatos de irmãos que cortavam de maneira verídica, verdadeira, o membro do corpo. Era a mão, era o braço, era a perna, era o ouvido, cortava mesmo. Mas é claro que Jesus, ele não está falando de forma literal. Jesus não está nos ensinando a mutilação física. O que Jesus, ele está expondo é a seriedade do pecado e a forma como nós devemos lidar. R.C. Sproul, pastor falecido já, comentando esse texto de Mateus capítulo 5, disse que um problema radical exige uma solução radical. Um problema radical exige uma solução radical. Se nós compreendemos que existe uma guerra interior, se nós sabemos que o pecado não é algo superficial, ou que ele não pode ser administrado com facilidade, nós precisamos entender que não há espaço para negociação. Você que já assistiu aqueles filmes norte-americanos, que você vê a polícia, o FBI, a CIA e os terroristas, e a gente ouve, né? Com terroristas nós não negociamos. É exatamente isso. Se você entende que essa guerra é real, se você entende que é verdade isso, e você entende a gravidade do pecado, então você não pode lidar com isso de qualquer forma. Então nós não podemos acreditar que existe espaço para negociação. Nós não podemos acreditar que vai ser possível aprender a conviver, aprender a equilibrar entre o mundo e o reino de Deus, entre a santidade e a impureza. Não tem como. Como já disseram aqui, não dá para você ser um sabor crente. Não dá para você ser um tipo de crente que é uma coisa aqui, e quando passa por aquelas portas é um outro, e no seu trabalho você é o crente camaleão. Dependendo de onde você está, tudo muda. Não dá. O que Jesus espera de nós é uma decisão radical. Se algo nos leva a pecar, então é isso que precisa ser tratado. Se uma amizade te leva para longe de Deus, corte o relacionamento.
Se as redes sociais alimentam esse tipo de desejo na sua vida, desinstale o aplicativo. Se alguns influenciadores, os influenciadores digitais, eles têm moldado a sua mente, então pare de seguir. Bloqueie, denuncie. Se são certos conteúdos que você consome, bloqueie eles. Se são conversas que você mantém, então pare de dar ouvidos. Alex, então eu vou ser um careta. Charles Spurgeon disse: é melhor você ser um santo caolho do que você ser um impenitente perfeito sendo lançado no inferno. A luta contra o pecado é algo sério. É que a gente tenta negociar. Sabe que deixa, vai. Porque é melhor ser assim do que se perder, né? Não, já está perdido já. Não, eu não posso, não vou ser chato, irmão. Eu tenho certeza que ouvir isso da boca do próprio Cristo naquela época não era legal também. A gente procura negociar. Essas coisas que nos cercam, elas não são neutras. Certamente, como eu disse, o nosso maior inimigo não está do lado de fora, mas o que acontece do lado de fora tem nos moldado. Ou você acha que Paulo ele escreve Romanos capítulo 12, versículo 1? Não tinha nada para fazer. Versículo 1, versículo 2 que é: olha, não se deixem ser moldados pelo padrão desse mundo. Pelo contrário, que vocês moldem. Que sejam vocês os agentes de transformação. A gente trabalha ao contrário. A gente é influenciado. O mundo tem nos influenciado. O mundo tem nos moldado. A gente tem se prostrado e tem seguido o caminho que o mundo tem seguido. A igreja precisa fazer as mesmas coisas que o mundo faz? Não, irmão. A gente ganha o mundo pela diferença. A gente ganha o mundo porque as pessoas precisam entrar aqui e falar assim: é um povo diferente. Essas coisas que acontecem ao nosso redor nos formam, alimentam aquilo que está dentro da gente. Nós sabemos o que nos faz cair. Você sabe aonde os seus olhos estão. Sabemos quais ambientes, quais hábitos, quais caminhos. O problema é que às vezes nós não queremos abrir mão. Nós queremos vencer o pecado sem abandonar aquilo que alimenta o pecado. A gente quer ter vitória sobre aquilo que tem destruído a nossa vida, destruído a nossa família, sem abrir mão daquilo que tem alimentado isso. No entanto, seguir a Cristo envolve renúncia. E a renúncia sempre nos levará a decisões difíceis. Seguir a Cristo, irmão, desculpa se alguém, eu peço perdão. Se alguém já chegou para você com uma Bíblia na mão, dizendo que seguir a Cristo vai ser uma coisa maravilhosa, no sentido de que vai ser fácil. É maravilhoso seguir a Cristo, sim, mas não é fácil. Porque renúncia é algo que dói. Renunciar é algo que nos custa. Renunciar é algo que vai nos colocar na contramão do mundo. Não dá para você ser discípulo e se misturar à multidão. Se você é um discípulo de Jesus, as pessoas vão ver, porque isso é diferente. Já assistiu aquela série The Chosen? Quem já assistiu The Chosen? Levanta a mão, irmão, fica com medo não. Tá de boa, é boa. O pessoal fica com medo, vai que o pastor vai falar que é zoada, né? Assisto não, esse negócio não assisto não. E BBB? Aí você fala, não, BBB sim, é claro. Não, The Chosen você assistiu. A abertura, é bonitinha a abertura, porque assim, são vários peixes, é um cardume de peixes indo a uma direção, e vez ou outra um peixe, ele muda de cor, ele vai na direção contrária. Isso chama atenção, é isso. É exatamente isso. Seguir a Cristo envolve renúncia, e a renúncia vai nos colocar na contramão do mundo. Vai doer, não é algo bom. É quebrar laços, é cortar amizades,
É pagar o preço no sentido de que talvez você não vai ficar por dentro das últimas fofocas do Choquei, porque eu não estou lá. Eu lembro que há um tempo atrás eu fiz um propósito com Deus, e claro, eu não gosto de falar isso como mérito, mas só para exemplificar, e eu fiquei um tempo fora da internet, e a minha esposa falou assim: você ficou sabendo o que aconteceu? Eu falei: não sei o que aconteceu. É ruim demais, irmão, não é? A gente parece que fica perdido, que a gente aprende, tudo que é informação está aqui, na nossa mão, na tela, e aí você não está, aí você fica perdido, aí você tem que fazer o quê? Vai na banca, compra um jornal. Existe isso, existe, vai lá, irmão. Não é só para colocar no chão para passarinho, para cachorro, existe. Renunciar envolve dor, envolve aquilo que não é confortável a nós. Enquanto não houver disposição para cortar aquilo que precisa ser cortado, para deixar aquilo que precisa ser deixado, o pecado continuará encontrando espaço dentro dos nossos corações. Novamente, para um problema radical, se exige uma solução radical. Então a gente chega à terceira atitude, que é: tenha em mente aonde o pecado vai te levar. A gente vive tão focado nessa vida, que a gente acaba esquecendo que existe algo depois dela. Nós pensamos muito no agora, nós queremos viver um momento, curtir o que está acontecendo agora. E dificilmente a gente lembra que depois do fim disso aqui, dessa vida, tem algo a mais. Jesus, ele é muito claro nesse texto. O que nos leva a pecar, se não for tratado, e se não for arrancado, se não for lançado fora, nos levará ao inferno. Jesus, ele não usa uma linguagem exagerada, que não é que ele quer exagerar, né? Nem é para tudo isso, não é uma linguagem exagerada, e também não é algo meramente ilustrativo. Eu sei que hoje, muitas vezes, as pessoas falam no inferno, e elas distorcem isso, ou usam como um instrumento de medo, principalmente na hora das ofertas. Se você não ofertar, vai para o inferno, vai queimar lá no mármore do... Não vai rolar. Ou as pessoas falam assim: não, o inferno não é literal. Tem, a gente vê uns caras na internet falando, por isso toma cuidado com o que você assiste na internet. Pode ter palavra de Deus, pode ter Bíblia aberta, pode ter nome de igreja, mas tome cuidado. Então você tem alguns extremos. No entanto, o ensino de Jesus não tem espaço para nenhuma dessas posturas. O inferno é um lugar onde não há esperança. O inferno é um lugar onde não há alívio, e isso é eterno. Não pense você que durará um dia e no outro dia está de boa, não pense você que vai durar um ano e daqui um outro ano vai estar mais tranquilo, não, é eterno. O inferno é um lugar onde o juízo de Deus, o justo juízo de Deus, ele é derramado, é um lugar de condenação. O inferno é um destino real, mesmo para aqueles que tratam a gravidade do pecado como mentira. O inferno existe. E o pecado que não é tratado, que não é arrancado e que não é lançado fora, pode te lançar no inferno. Porém, seriam essas três atitudes suficientes? Se você, eu acredito que todo mundo que já tentou resolver o problema do pecado na sua vida com as suas próprias forças, já chegou à conclusão de que não. Você já lutou, você fala assim: Alex, por mais que eu luto, está lá ainda, continua, está lá. Se nós somos sinceros, e a Bíblia ela não esconde isso de nós, por mais que seja necessário tratar o pecado com seriedade, isso por si só não resolve o problema do pecado. Devemos fazer. É exigido por Jesus, e é algo que Jesus espera, tratarmos o pecado de maneira radical, de maneira séria, mas ainda não resolve o problema. Ou você pensa que o olho que te faz pecar, ao ser arrancado e lançado fora, a sua mente não traz a imagem na memória. O seu coração ainda não deseja isso. Existe sim uma responsabilidade que é toda nossa. Nós somos chamados para lutar contra o pecado, e como nós aprendemos nas palavras de Jesus, com radicalidade.
Porém, o que nós compreendemos desde o início desse sermão é que o problema do pecado não é apenas aquilo que nós fazemos, é quem nós somos. E é nesse ponto que, graças a Deus, o Evangelho entra. Porque da mesma forma que nós somos chamados a tratar o pecado com seriedade, quando nós olhamos para a história da salvação, para o plano salvífico de Deus, vemos que Deus também tratou o pecado com seriedade. Eu gosto sempre de frisar isso. Deus não é aquele que fala assim, faz lá que... Não, fica tranquilo, um dia o outro vai fazer. Não, Deus é aquele que ordena, mas que também dá o exemplo, Ele faz. Jesus não nos chama apenas a lidar com seriedade contra o pecado, mas o próprio Deus também lidou com seriedade contra o pecado. Cortar e arrancar das nossas vidas aquilo que nos leva a pecar ainda não resolve o problema do nosso coração pecaminoso. É por esse motivo que Deus ele lançou sobre a cruz de Cristo a sua santa ira. Não, a cruz não foi um pagamento ao diabo pelas nossas vidas. Não, o diabo ele não tem posse nossa. Somos criaturas de Deus, feitas por Deus. O que o diabo fez é perverter isso. No inferno, aquilo que acontece é que a ira de Deus, por causa do pecado, ao invés de recair sobre nós, Ele derrama essa ira que vem dele sobre o seu filho. A punição que deveria ser sobre as nossas costas e sobre a nossa vida, recai sobre Cristo. A condenação que nós merecíamos, Cristo Jesus assumiu. Por mais que o nosso texto, ele foque naquilo que nós devemos fazer, toda a história do Evangelho nos leva a compreender que existe uma quarta e última atitude que devemos ter, que é: leve o seu pecado, lance o seu pecado na cruz de Cristo. Sim, tenha consciência daquilo que te faz pecar, haja com radicalidade, tenha em mente para onde você pode ir se esse pecado não for tratado, mas não acaba aí. Lance sobre a cruz de Cristo esse pecado. Existem coisas que exigem a nossa ação. Existem momentos nas nossas vidas em que nós devemos guerrear, que nós precisamos dizer não. Porém, a todo instante, precisamos estar conscientes de que devemos lançar sobre a cruz de Jesus os nossos pecados. Porque sem a cruz, toda tentativa de mudança é apenas mero esforço humano. Sem a cruz de Cristo podemos mudar hábitos, mas não vamos mudar o nosso coração. Sem a cruz de Jesus nós podemos até controlar alguns comportamentos, mas nós não podemos transformar os nossos desejos. Sem a cruz de Cristo nós podemos cortar aquilo que nos faz pecar, lançar fora, mas o pecado ainda continua vivo dentro do nosso coração. Na cruz, Deus trata do pecado de forma definitiva. Na cruz existe a vitória de Deus, não só contra Satanás, mas sobre a morte, e a vitória de Deus sobre o pecado. Aquilo que nós não conseguimos vencer, Cristo venceu. A culpa que era nossa é colocada sobre Ele. O santo juízo de Deus foi satisfeito no sacrifício do seu Filho. A nossa esperança não está naquilo que nós podemos fazer. Embora seja uma obrigação do discípulo lutar contra o pecado, a minha esperança, a sua esperança não pode estar naquilo que depende exclusivamente das nossas mãos. A nossa esperança está naquilo que Cristo fez por nós, naquilo que Ele fez na cruz. A questão não é apenas arrancar o olho que faz pecar. A questão não é apenas cortar a mão direita e lançar ela fora. Nós necessitamos de uma cirurgia espiritual. E quem pode fazer isso é somente o médico dos médicos. E quem pode fazer isso é somente aquele que nos criou e conhece a gente como ninguém.
Quem pode fazer isso não é o seu pai, não é a sua mãe, não é o seu marido, não é a sua esposa, não é o seu filho, não é a sua filha, o seu amigo, não é o pastor. Só quem pode fazer isso é aquele que nos conhece. É aquele que antes mesmo dos nossos ossos serem formados no ventre da nossa mãe, ele sabia o nosso nome. Ele tinha os nossos dias escritos. É por isso que Tiago, ele escreve o seguinte, Tiago capítulo 4, versículo de número 7. Tiago capítulo 4, versículo 7, diz o seguinte: portanto, submetam-se a Deus. Algo que eu e você devemos fazer, está na nossa conta. Resistam o diabo. Algo que nós devemos fazer. É uma luta, é algo que você vai correr atrás, não do diabo. Você vai correr atrás de forças para fugir do diabo, e é ele que vai fugir de nós. Versículo 8: aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem, troquem o riso de vocês por lamento e alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Na luta contra o pecado, cabe a mim e a você lutarmos. Mas a vitória dessa guerra não está nas nossas mãos. Eu e você devemos lutar. Eu e você devemos entender que certas coisas não são normais. Entender que certas coisas não fazem parte mais das nossas vidas. Entender que certas atitudes ficou no passado. E que se ousam retornar, a gente precisa falar não. Não. O Deus que tratou o pecado com seriedade nos chama a agir da mesma forma. A força que nós precisamos para vencer vem de Deus. Assim também a nossa vitória vem dele. Se tem sido difícil lutar contra o pecado, entenda isso. Existem 3 atitudes que nós devemos fazer e que dependem de nós. Eu preciso reconhecer, saber o que me leva a pecar. Eu preciso agir de maneira radical contra isso. Eu preciso sempre lembrar que se isso não for tratado, se isso não for cuidado, o meu destino eterno não será diante do trono do Senhor, mas será diante da ira do Senhor. Mas a gente precisa, depois de lembrar dessas 3 atitudes, que o texto de Mateus capítulo 5 nos ensina, é lembrar de uma quarta, que é: eu preciso ir para a cruz. Eu preciso ir até onde Jesus está. E é lá na cruz que eu vou lançar o meu pecado. E é lá na cruz que eu vou falar: Jesus, eu já tentei aquilo que está de acordo com as minhas forças, mas eu não consigo vencer. Ser cristão, irmão, é um ato de renúncia até mesmo do nosso ego, da nossa força. Ser cristão é você reconhecer definitivamente: não depende de mim, não é por causa de mim, não é porque eu tenho força de vontade, não é porque eu me isolei do mundo. É muito bonito na história do cristianismo, o movimento de monastérios, né? A gente tem na história os pais do deserto, são os santos homens de Deus que foram para longe da sociedade justamente para se cuidar e guardar do seu coração. Mas embora, irmãos, você tente correr, vai lá para o Polo Norte, não tem Papai Noel, mas vai você lá, o pecado ainda vai te acompanhar, porque ele está aqui. A luta que nós precisamos travar, a pior luta é aqui dentro. A força que nós precisamos ter não está aqui, está nele. E a nossa vitória também está nele. Que Deus, Ele tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Se coloque de pé no seu lugar.